Estamos chegando com mais uma edição do nosso Café TV Câmara, nosso programa de debate, conversa e, claro, sempre um cafezinho aqui no Johan Coffee da nossa amiga Lúcia, que gentilmente cede o espaço para a TV Câmara vir aqui gravar seus programas e conversar um pouquinho com os nossos convidados. Comigo hoje aqui, Camilinha, tudo bem? Tudo bem, Gleison? E também o vereador José Rodolfo Mantovani. Tudo bem, vereador? Obrigado por atender o nosso convite e estar aqui no Café TV Câmara. Uma satisfação estar aqui hoje conversando com a TV Câmara, que tem feito um belíssimo trabalho, né, de levar à população erechinense informações relativas às atividades, às iniciativas do Poder Legislativo, né? O Parlamento Municipal de Erechim, que tem cumprido com a sua função, tem cumprido com a sua missão, né, de fazer o controle, de fazer a fiscalização, de fazer o debate dos projetos e das iniciativas do governo do município de Erechim e que, em última análise, acabam por influenciar na vida de 100 mil habitantes, que é a população da nossa cidade hoje. Vereador, 2011 foi um ano, eu diria, muito intenso para o vereador Mantovani, né? Foram inúmeros trabalhos que o senhor fez, principalmente no sentido de fiscalizar os atos do governo municipal, né? Afinal de contas, essa é uma das principais prerrogativas dos vereadores, né? Até para quem está nos assistindo, o vereador tem como uma das suas atividades primordiais e principais a fiscalização do Poder Executivo. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho, vamos fazer um resgate sobre todos esses trabalhos. Uma retrospectiva. Uma pequena retrospectiva, vamos dizer assim, né, Camila, desse ano de 2011. Foi, de fato, um ano trabalhoso, né? Dentro do perfil de atuação que eu escolhi fazer, que eu escolhi atuar dentro do Parlamento do município, está escolhido com muita, assim, com uma perspectiva muito forte, fazer o controle dos atos do governo, né? Até pela experiência administrativa que trago, por ter participado de 2 gestões na administração do município, como secretário de Fazenda, secretário de Finanças e depois secretário de Desenvolvimento Econômico, é inerente isso, trago comigo, né, essa característica, né? Zelo pelo dinheiro público, né? Essa característica da questão administrativa, da gestão administrativa, né? E foi nesse aspecto que eu tenho me dedicado nesses 3 anos de mandato com muita intensidade. E neste ano de 2011, em especial e em particular, ainda mais, já visto uma série de acontecimentos envolvendo o governo do município de Erechim, que me obrigaram, me forçaram efetivamente a me debruçar, a analisar, a estudar, a investigar situações e ações promovidas pelo Poder Executivo e que resultaram na interferência desse vereador, apontando, né, uma série de equívocos cometidos pelo governo e pelos seus assessores, né? Foi um ano muito difícil mesmo, foi um ano muito trabalhoso. Lhe confesso que estou exausto, né? Estamos terminando o ano e eu estou dando graças a Deus por isso. Mas a sensação, vereador, é de dever cumprido? Com certeza. A sensação é de dever cumprido. Isso é o mais importante. Por mais cansado que muitas vezes o profissional esteja, o dever cumprido, a sensação de dever cumprido é o mais importante. Porque você veja que esse tipo de atuação, o vereador que pauta a sua atuação pelo controle, pela fiscalização, ele tem que fazer isso de uma forma muito profissional, muito cuidadosa. Você não pode, de forma alguma, promover o apontamento de determinadas situações que envolvam a gestão pública e não poder manter, sustentar os apontamentos que faz. Ou seja, provar aquilo que você fala. está dizendo, né? Então é uma atuação que ela é gratificante, porque você consegue realmente mexer, né, nos preconceitos, mexer na forma de agir, na forma de trabalhar de um governo, mas em contrapartida você tem que se dedicar muito, né? E você passa praticamente todo o tempo sob tensão, né? A tensão da investigação, a tensão da análise dos resultados, a tensão pelo resultado das investigações, né? Muitas vezes ameaçados, né? Por e-mails, por telefonemas e, lamentavelmente, comigo, algo que jamais imaginaria acontecer, né? De sofrer uma ameaça dentro da Câmara de Vereadores, no exercício da minha função parlamentar, em plena sessão ordinária da Câmara de Vereadores,
ser ameaçado, né? A minha integridade física da minha família, no sentido de me amedrontar, né? E tentar me calar para que não mais proceda as investigações e os apontamentos que tenho feito. Isso tudo nos deixa gratificados pelo resultado que produz, mas ao mesmo tempo cansados, né? Pela tensão e pelo estresse que você enfrenta o tempo todo. Mas nós temos feito sempre com muita perseverança e cautela, né? Nós temos uma assessoria também muito eficiente no gabinete que nos auxilia a pensar, como agir, né, de que forma abordar os temas. Que esse acho que é um papel importante no assessor, né? É fundamental, a assessoria é fundamental. Eu tenho uma frase que costumo usar frequentemente, que ela diz mais ou menos assim: o segredo do sucesso do homem público, não consiste em saber tudo, mas estar muito bem assessorado. Né? Porque o homem público não sabe tudo. Ele não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo e entender de tudo ao mesmo tempo. Mas ele tem obrigação de assessorar-se bem. Tá? Então, quem pretende carreira pública, ser gestor público, ele tem obrigação de se assessorar bem. Isso é fundamental, porque senão ele vai errar. E aí ele não terá o direito de arguir em sua defesa de que não sabia. Tá? Porque se ele não sabe, ou se ele não tem condições de saber tudo ou estar em todos os lugares ao mesmo tempo, ele tem obrigação de assessorar-se bem, para que estes assessores o representem nesses determinados lugares. Em 2011 o senhor foi autor de algumas denúncias contra o governo municipal. E eu quero pegar um gancho sobre essa sua fala, vereador, no seguinte sentido: o senhor acha que essas denúncias que ocorreram em virtude de alguns fatos, como o senhor pôde comprovar, se deve porque o prefeito está mal assessorado, na sua opinião? Muito provavelmente sim. Porque você veja, esses apontamentos todos que fiz e que resultaram em eventuais denúncias, algumas já apuradas pelo Ministério Público e oferecidas as respectivas denúncias à Justiça, outras ainda em fase de apuração, ocorreram todas em órgãos do governo que orbitam no entorno do prefeito, né? Da administração, do gestor, porque o prefeito é quem representa, né? Então, é possível crer sim que há déficit, que há a falta de uma assessoria competente no entorno do gestor para que ele possa desenvolver o trabalho dele de forma tranquila, né, de uma forma mais sossegada. Bem, de quem é a culpa disso? A culpa disso é do gestor, né, que em tese não escolhe adequadamente a sua assessoria. E permite que isso ocorra. Então, infelizmente, eu tenho que concordar com a sua manifestação. Acho que, estou convencido que uma série de problemas que a atual administração enfrenta, não enfrentaria se fosse melhor assessorado. Uma dos assuntos que tomaram a imprensa agora há algumas semanas foi aquela ameaça que o senhor sofreu lá no Poder Legislativo. O senhor falava também que também já sofreu ameaças por telefone, pelas redes sociais. E eu gostaria para a gente entrar um pouquinho nesse assunto, que é um assunto que a Camila domina bem, que é a questão das redes sociais. Como é que o senhor vê a próxima campanha eleitoral, haja vista que vai ser a primeira campanha eleitoral com redes sociais? O senhor participa muito das redes sociais, está sempre se manifestando. Ganhos e talvez fragilidades que isso teria, né? Porque isso é novo para a campanha política. Eu vejo as redes sociais, eu entendo que as redes sociais ocupam um espaço muito importante, né? Na comunicação entre as pessoas, porque evidentemente ela é full time, né? Aconteceu, está na rede e milhares de pessoas estão sabendo. Milhares de pessoas estão sabendo, né? E aquilo vai se multiplicando, vai repercutindo, né? Vai sendo compartilhado de uma forma muito rápida, né? É uma ferramenta de comunicação extremamente importante e eficiente, entretanto perigosa. Por que perigosa? Porque ela tem que ser muito bem utilizada, né? Porque como ela se espalha, como ela multiplica a informação de uma maneira muito rápida
a informação ali postada tem que ser muito séria. E eu acho que tem que ser postada na rede social, ela é uma informação muito séria. E nem todo mundo tem essa visão aí de que vai colocar determinada situação ali e vai colocar de uma maneira responsável. As pessoas se prendem muito a isso porque é uma simulação da realidade, né? E aquela pessoa que usa um perfil falso? E então você veja bem, você tanto pode utilizar essa ferramenta para o bem, para produzir uma informação rápida, né? Elevar o conhecimento de milhares de pessoas de uma forma quase que instantânea, informações que são inerentes, pertinentes, que são do interesse, né, da sociedade organizada, mas ao mesmo tempo você, se utilizar mal essa ferramenta, você pode produzir danos incalculáveis, né? A imagem das pessoas, a integridade das pessoas, né? E, enfim, a sociedade como um todo. Nós, no nosso gabinete, temos a assessoria do jornalista Casey Terrible, né, que é o responsável por essas ferramentas de mídia, né, e que faz de uma forma muito profissional, né, de uma sensibilidade muito grande, faz de uma forma muito responsável a utilização dessas ferramentas, né, a tal ponto de que nós usamos muito para divulgar as ações, né, para levar ao conhecimento da sociedade as ações do nosso gabinete, os apontamentos que fazemos, o resultado das nossas investigações, e até hoje nós ainda não tivemos qualquer problema na justiça, né, de sermos responsabilizados por informações ali postadas. Por quê? Porque elas sempre são postadas de forma responsável. Muito bem fundamentadas. Muito bem fundamentadas, né, de forma que, colocadas ali, o vereador que acaba por ser o responsável por essa postagem, né, tem sempre condições de sustentar de uma maneira muito eficiente aquilo que está colocado ali no blog, pelos documentos, pelas informações e pelos dados que o vereador dispõe para dar garantia daquela informação que está colocando. Agora, vereador, você Queria aproveitar, claro, por favor, dentro ainda dessa questão das redes sociais, hoje ainda no Facebook via uma situação envolvendo uma jovem que no Twitter fez umas manifestações em relação aos nossos irmãos nordestinos, né? A respeito, fez algumas considerações depreciativas a respeito, né, dos nordestinos, enfim e tal. E há alguns dias atrás, no Twitter, e o Ministério Público pernambucano, se não me falha a memória, né, entrou com uma ação pública incondicionada, se veja o resultado disso, né, responsabilizando esta jovem, é uma jovem pela fotografia que aparece lá, né, por provavelmente crime de racismo, né? Vai se incomodar pra caramba. Vai se incomodar, claro, e muito, né? Por algumas manifestações feitas por ela no Twitter. Eu acho que isso menosprezando, tinha que acontecer. O povo nordestino, enfim, a região nordeste do país e tal, com algumas manifestações que menosprezavam essas pessoas e, enfim, as pessoas que lá moram e tal. Vai ser responsabilizada por isso pelo Ministério Público pernambucano e arrumou-se, não tenha dúvida, um incômodo terrível esta jovem, né? Por conta do quê? De uma ferramenta extremamente importante, que é o Twitter, né? Mal utilizada. Mas eu acho que tinha que acontecer isso. Tinha que acontecer porque eu acho que as pessoas estavam sendo muito levianas. Você que acompanha, Camilo, Facebook, Twitter, deve ter visto direto eu ainda os anônimos, né? Existem várias pessoas que deixam anônimos, que ameaçam anonimamente. Mas aí hoje você já tem ferramentas para rastrear esses dados. Isso nós estamos acostumados, né? Nós temos dezenas de manifestações, e-mails e comentários nas nossas páginas feitas por anônimos, né? Certamente pessoas que se sentem atingidas, né? De toda a ordem, né? Enfim, nos ameaçando, nos acusando, fazendo. Mas eu também tenho visto no blog do senhor lá também, e no Facebook também, do senhor lá, muitas manifestações de apoio. Muitas pessoas apoiando, é isso aí, claro, tem que fiscalizar, tem que cobrar, enfim. Sem dúvida nenhuma, da mesma forma que recebemos as manifestações anônimas nos questionando, infelizmente de forma negativa, porque nos questionam tentando nos amedrontar, nos ameaçar, evidentemente há uma quantidade muito maior apoiando, né, incentivando e nos entusiasmando a continuar o nosso trabalho, que tem sido um trabalho pautado pela ética, pela seriedade. Nós jogamos duro, é verdade, eu admito que jogo duro,
fiscalizo de uma forma realmente dura. Jogo duro, mas jogo de forma honesta. Até que tem que ser muito bem pesquisado. No jargão do futebol, eu diria que nós jogamos duro, mas jogamos na bola. Tá bom. Não chutamos na canela de ninguém. Então vamos fazer um show do intervalo agora, já que estamos falando um pouquinho de esporte. Olha, estamos conversando aqui com o vereador José Rodolfo Mantovani em mais uma edição do nosso Café TV Câmara. Se porventura você não acompanhou esse programa desde o seu início, você pode assistir através do site da Câmara de Vereadores. Está totalmente reformulado, um site novo com novas ferramentas para você explorar. Acesse www.câmaraerechim.rs.gov.br e saiba tudo sobre o Poder Legislativo. Já voltamos com mais Café TV Câmara. Redes sociais na política. Uma ideia se conectando a outra. Você que não tem internet na sua casa, vem acessar nacâmara.com. Estamos de volta com o nosso Café TV Câmara, hoje recebendo aqui o vereador José Rodolfo Mantovani. Camila, vamos já ver o que você trouxe para nós no café de hoje. Então, entrando nas questões das redes sociais... Voltando, né? Voltando, né? Dei uma olhada no blog, que é sempre bem atualizado, né? Um abraço pro Case, que está ali acompanhando a nossa Case, né? A nossa entrevista aqui. Vejo que é sempre muito bem atualizado, as informações são sempre coerentes, né? Vi de uma notícia que saiu ontem a respeito da sua vereadora Mirim, da instalação de lixeiras coletivas do bairro Presidente Vargas. Vereador, se pudesse fazer um balanço de como foi a atuação da sua vereadora Mirim legal. E desse planejamento, o que tu poderia nos dizer? Encerrou-se na semana que passou um projeto promovido pela Câmara Municipal, pela Câmara de Vereadores, né, na gestão, na administração agora do colega Marcelo de Moliner, que é o vereador Mirim, né, onde cada um dos 10 vereadores adotou, vamos assim dizer, né, uma vereadora Mirim, oriunda de uma escola do município de Erechim, uma escola da rede municipal, da rede particular, da rede estadual, enfim, houve um processo nesse sentido todo de eleição nas escolas, né, para que escolhesse lá o vereador que iria representar essa escola. Acompanhamos, né? E eu tive então a satisfação de recepcionar a Bruna Fagundes, né, que é a minha vereadora Mirim. Uma menina que tem todo o perfil, né? Ela tem o perfil fiscalizador? Ela tem o cacuete, né? Ela é questionadora, né? Uma menina, assim, muito preparada e que realmente nos deixou muito entusiasmado com a atuação dela. E pelo jeito compreendeu exatamente o papel do vereador, né? Compreendeu. Porque nós temos um problema muito grande hoje na sociedade, a comunidade não sabe. Muitas pessoas, o senhor deve ter enfrentado isso por dezenas de vezes, né? Ou se sabe, acha que sabe, tem uma visão totalmente distorcida. Acha que é o vereador que tem o poder da caneta, de executar determinadas obras, enfim, né? As pessoas, de uma forma geral, confundem, né, as obrigações do vereador, né? As pessoas, de uma maneira assim, um corte horizontal, existe uma quantidade muito grande de pessoas que
entendem ou que pensam que o vereador é um despachante dos seus interesses pessoais. Compreendeu? Boa, esse termo eu nunca tinha escutado. O vereador é um despachante, né, dos seus interesses pessoais, ou seja, ele tem que resolver os problemas deles, né, individualmente deles, né, o que não é verdadeiro. Isso é um erro crasso de compreensão das pessoas sobre a função efetiva do vereador, e me parece que é um erro absolutamente, né, do vereador que se sujeita a fazer isso. Né? Essa não é a função do vereador. A função do vereador é muito maior. O vereador não foi eleito para resolver problemas individuais. O problema do Pedro, da Maria, do Paulo. Né? Não, o vereador ele foi eleito para se preocupar com as questões da comunidade como um todo. Entendeu? O vereador tem que se preocupar com as questões coletivas da comunidade e não com os problemas individuais de cada um. Né? Então, os nossos projetos, os nossos questionamentos, a análise dos projetos de lei que chegam à Câmara, eles precisam ser feitas sobre essa análise, sobre esse ângulo, né? Quer dizer, é bom para a comunidade determinado projeto, determinada ação, ou vai beneficiar grupos específicos de pessoas, ou vai beneficiar guetos políticos, né? Currais eleitorais de determinados políticos. É isso que o vereador tem que cuidar muito. Então, quando entra um projeto de lei lá, bom, esse projeto é bom para a comunidade como um todo? É bom para a comunidade como um todo. Bom, então já interessa ser discutido, né? Muito bem, sendo bom para a comunidade como um todo, que consequências vai trazer para a comunidade esse projeto de lei? Porque essa é a função, o espírito, entendeu, do vereador. O vereador ele tem que se preocupar com as questões legislativas, ou seja, as questões, né, de legislação, e com as questões de fiscalização, da aplicação do dinheiro público. Né? Outras atividades que o vereador eventualmente queira fazer, bom, é do perfil de cada um. Existem vereadores que são mais assistencialistas, vamos assim dizer. Claro. Estão mais preocupados em fazer esse trabalho de resolver um problema de uma pessoa aqui, uma lâmpada de lá 3, em tal 4 rua. Famílias ali. E ele vai fazendo esse trabalho que é mais assistencialista. E há o político que tem um perfil diferente, que tem o perfil mais do macro, né, que trabalha como um todo e não especificamente determinados núcleos. Né? E aí é que entra, me parece, que uma responsabilidade muito grande do vereador, porque que é essa análise legislativa dos projetos que chegam à Câmara de Vereadores, e eu, sinceramente, às vezes, eu sinto falta disso. Me parece que nós, como um todo, poderíamos nos aprofundar mais no debate dos projetos de lei que chegam à Câmara. E isso qualificar o projeto. Para poder, se me permita para concluir, sabe, nos dedicarmos mais ao estudo do projeto da matéria, né? Da matéria especificamente que vem para análise da Câmara, para entender melhor se aquilo efetivamente vai atender o interesse público, tá? E principalmente quais os resultados e as consequências que esse projeto de lei vai trazer à comunidade. Porque isso é um perigo muito grande que se corre. Que muitas vezes um projeto de lei chega à Câmara, ele entra, ele tramita ali em 1, 2 ou talvez 3 comissões, de uma forma, né, intempestiva, né? E aí ele vai à votação... Bem de urgência, urgentíssimo. Eu vou falar nisso aí. Uhum. Ele vai à votação, ele é mal analisado, né? Por quê? Porque não houve tempo para isso, não se respeitou os trâmites normais de um projeto de lei. Veja, na última sessão ordinária... 700 mil reais. Na última sessão ordinária que tivemos, que foi dia 12, né, de dezembro, agora, passado, nós votamos 10 projetos de lei, se não me falha a memória, oriundos do Poder Executivo, e pelo menos uns 6 deles eram em caráter de urgência urgentíssima. Que tratam de repasses. Todos tratavam de repasse de recursos. Alguma coisa em torno de uns 700 mil reais de repasse de dinheiro público, fruto dos impostos e das contribuições do erechinense, que foram repassados para entidades aqui da nossa cidade. E que não sofreram uma análise adequada. Porque os projetos chegaram na segunda de manhã e foram votados na segunda à noite.
Como que isso vai fazer uma análise adequada de um projeto de lei desse? Quando o senhor fala em análise, é o projeto de lei que depois no futuro pode trazer sérias consequências. Quando o senhor fala em análise, é aquela análise que o senhor se referia anteriormente, aquela análise para ver se é um projeto que realmente atende ao interesse público, se realmente aquele recurso que está sendo repassado para aquela entidade, para determinada entidade, é um recurso que é necessário ou que se de repente poderia ser investido. Seria mais ou menos nesse sentido? Claro que sim. Né? Isso falando nos projetos que repassam recursos, que repassam dinheiro. E nos projetos que mudam a vida do cidadão. Né? Os projetos que chegam e que alteram, por exemplo, questões urbanísticas do município, que mexem com a vida, que alteram questões do plano diretor do município, projetos que alteram questões tributárias do município, né? Que mexem com a vida da pessoa de uma forma definitiva e permanente. Então, o vereador tem que ter muito cuidado com isso, porque votar um projeto de lei, transformar um projeto de lei em uma lei, a partir do momento em que você discute, vota e aprova esse projeto na Câmara de Vereadores, ele é sancionado e publicado pelo prefeito depois, este ato vai trazer sérias consequências às pessoas. Ela muda com a vida das pessoas. E o vereador tem que ter essa percepção, ele precisa ter essa percepção. Bom, o que eu estou votando e aprovando hoje vai mexer com a vida das pessoas amanhã, daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, talvez daqui a 30 anos. Que consequências isso terá na vida das pessoas e na vida da comunidade de Erechim? E isso me parece que é algo de muita responsabilidade. Por isso eu fico muito contrariado, Gleison, quando nós temos as votações em caráter de urgência e urgentíssima na nossa Câmara de Vereadores. O senhor sempre foi um profundo questionador, né? Eu fui um profundo, sempre questionei isso e vou continuar questionando. E neste ano de 2011, foram raras as sessões ordinárias da Câmara de Vereadores que nós não tivéssemos projetos em urgência urgentíssima sendo votados. Foram raríssimas as sessões. Eu lhe digo com absoluta certeza, sem medo de errar e sem ter ido lá fazer um levantamento, que 70% das sessões da Câmara de Vereadores esse ano tiveram um projeto de urgência urgentíssima na sua pauta, colocados de última hora, que não tiveram uma análise técnica adequada por parte dos vereadores, foram votados, transformaram-se em lei e hoje estão interferindo na vida das pessoas. Mas o senhor acha que esses projetos colocados dessa maneira é uma estratégia do Poder Executivo para que não haja essa análise e por consequência, muitos questionamentos? Só beneficia um certo grupo? E mais além ainda, ou o senhor acha que de repente é porque realmente há necessidade de se votar nessa urgência urgentíssima? Eu vou lhe dizer uma coisa, vereador, se houvesse realmente essa necessidade, eu acho que haveria um planejamento, penso eu, anterior, né, para evitar esse trâmite. O que o senhor acha? Olha, a sua colocação de que pode ser uma estratégia, né, do prefeito para evitar que os vereadores façam uma análise mais apurada dos projetos, ela é coerente, ela pode ter realmente, ela pode ser verdade, pode trazer junto com ela um significativo. Agora, eu não vejo muitas alternativas para justificar isso, porque a urgência urgentíssima é muito simples. Está lá na lei orgânica. O que é um projeto de lei que tramita em urgência urgentíssima? Urgência urgentíssima, senhoras e senhores, é aqueles casos de urgência urgentíssima, como o nome diz, ou seja, é uma catástrofe. É uma inundação, um alagamento na cidade, é algo que aconteceu, compreendeu? E que precisa ser resolvido naquele momento. Instantaneamente. Instantaneamente, sob pena de não ser resolvido, trazer prejuízos irreparáveis. Com certeza. Urgência urgentíssima é isso. Ora, são raríssimos os casos em que nós podemos classificar de urgência urgentíssima, que tem que ser resolvido naquele momento, sob pena de o prejuízo ser insanável, o prejuízo ser irrecuperável. Eu diria que é uma estratégia para evitar uma análise mais apurada dos vereadores, principalmente do vereador de oposição. Né? Principalmente do senhor? Ou é incompetência mesmo, né? Me desculpa, falta de planejamento. Porque é inadmissível que você tenha a todas as sessões da Câmara 3, 4, 2, 5 projetos de lei sendo votados em caráter de urgência urgentíssima, quando eu acabei de dizer que a urgência urgentíssima é uma ferramenta que está à disposição do gestor para ser utilizado em casos de catástrofes naturais, de situações que exijam a interferência imediata naquele momento, sob pena de isso ocasionar
prejuízos irreparáveis à vida humana. Mortes. Perfeitamente. Então, ou é uma estratégia para evitar uma análise mais aprofundada do projeto de lei, ou é falta de planejamento em relação à gestão administrativa. Vamos falar um pouquinho, já que entramos na questão do planejamento, e o seu planejamento político? Vamos ver o vereador Mantovani em 2012 concorrendo ao Legislativo ou, quem sabe, alçando voos maiores? Eu tenho um posicionamento muito tranquilo em relação a isso. Eu faço parte de um partido político. Este partido político tem na sua composição grandes nomes já tradicionais, consagrados na política erechinense, pelos quais eu tenho o maior respeito, e não só eu, como a população de Erechim como um todo. São pessoas que têm um patrimônio político irrefutável e inquestionável, como, por exemplo, o nosso ex-prefeito Eloy João Zanella, que é meu companheiro de partido. Que hoje lidera as pesquisas. Que hoje lidera as pesquisas todas, de opinião no nosso município, já visando as eleições de 2012, e que é o meu candidato. Eu gostaria muito de ver o meu prefeito Eloy Zanella concorrendo novamente agora em 2012. Por duas oportunidades o senhor foi secretário dele. Perfeitamente, até porque eu iniciei na vida pública pela mão de Eloy Zanella, lá em 2001, quando fui convidado por ele a assumir a Secretaria da Fazenda do município de Erechim, e era um absoluto desconhecido, na gestão pública e com praticamente nenhuma experiência na área, e tive dele um grande apoio, foi sempre um incentivador, sempre me deu muito espaço para trabalhar, e o resultado é que estou aí hoje eleito vereador e desenvolvendo o meu papel. Então o meu candidato no meu partido hoje é Eloy João Zanella. Gostaria muito de vê-lo confirmar a intenção da candidatura e trabalharia pela sua eleição. Se eventualmente ele não o for, o meu partido certamente vai encontrar uma alternativa para compor na gestão do município, visando as eleições de 2012. Que características que você acha que teve no governo do Eloy João Zanella que ainda as pessoas acham, pelo menos na liderança das pesquisas, o que acha que chama a atenção das pessoas? A austeridade, a seriedade do governo, a austeridade do governo, a forma de agir coletivamente, que acabei de falar no outro bloco, as decisões tomadas no benefício do todo e não de determinados grupos, a seriedade da sua assessoria, que trabalhava voltado sempre a um planejamento pré-estabelecido, discutido com o prefeito, e fazia cumprir aquele planejamento de uma forma muito rígida. Respeitando prazos, Respeitando prazos, respeitando a lei, principalmente. E eu aprendi, com esse grupo de trabalho, se não está na lei, não existe, não se faz e acabou. Compreende? Está na lei, a gente faz, não está na lei, a gente não faz. O direito público, ele estabelece... O direito público estabelece essas exigências. Então, me parece que a população erechinense talvez não esteja percebendo com clareza, neste momento, esses princípios básicos de gestão pública, A legalidade, que é agir dentro dos princípios da lei, a impessoalidade, que é agir dentro do caráter coletivo, do caráter público, e não dando às suas ações um caráter pessoal de favorecimento a Pedro, Paulo, a moralidade dos atos de governo. Então eu acho que talvez nesse momento a população de Erechim não esteja talvez enxergando com clareza isso, A economicidade dos atos de governo, ou seja, aplicar os poucos recursos públicos que nós temos de forma econômica, eficiente, eficaz, produzindo o verdadeiro resultado que a comunidade quer. Isso tudo tem que ser analisado. Então eu vejo aí alguns princípios básicos da administração pública que precisam ser respeitados. E eu gosto muito, do LIMPE, o LIMPE, O LIMPE é fundamental. O gestor público que presta atenção no LIMPE vai bem. O gestor público que não considera o LIMPE, ele normalmente acaba tendo problemas. Se sujando. Acaba se sujando, O LIMPE é a legalidade, a impessoalidade, a impessoalidade, moralidade. A moralidade, a publicidade e a eficiência, ou a economicidade. Esses 5 princípios que são básicos dentro da gestão pública, nós teríamos outros princípios para ser citados dentro da gestão pública, mas esses 5 são básicos.
o gestor público, o vereador, o prefeito, o secretário, qualquer que seja, ligado à gestão pública, que não prestar atenção nesses 5 princípios, vai ter problema. Ou na opinião pública, ou na justiça. Na justiça. Muito bem. Vereador, obrigado por você ter vindo aqui, ter conversado com a gente aqui, falando um pouquinho dessas suas experiências ao longo de 2011, né, esse trabalho de fiscalização, que é a marca do vereador Mantovani. Eu acho que a comunidade espera isso, né, e eu preciso fazer um pedido para o senhor, agora o senhor assinar o nosso quadro, né? Ou assinar, ou deixar uma frase, né? Então, para quem está nos assistindo, você fica agora aí um pouquinho sobre essa mensagem que o vereador Mantovani vai deixar no quadro do Café TV Câmara. É isso aí. Enfim, fica a critério do nosso convidado. Hoje nós ficamos por aqui. Obrigado, vereador. Obrigado mesmo por ter vindo. E a você, telespectador, obrigado pela preferência, obrigado pela sua audiência junto à TV Câmara. Ficamos por aqui. Um grande abraço. Até o próximo programa. Até a próxima.